Marcos, capítulo 5, versículo 22 ao 24, e depois, mais adiante aí, o versículo 35 ao 42, que nos diz assim a palavra do Senhor. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Podeis sentar. Irmãos, quando nós ingressamos na fé cristã, podemos dizer e crer naquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam, que nós enfrentaremos situações adversas, e muitas delas talvez que achamos que não vamos suportar. E, amados irmãos, você que me ouve nesta noite, você que é também ouvinte pelas redes sociais, alguma vez na sua vida, você já passou por uma extrema situação de dor e de grande temor? Alguma vez você já teve que enfrentar um desafio para o qual você não se via capacitado, ou que você jamais imaginaria que você pudesse suportar? Imagine-se no lugar aqui do texto que nós lemos desse homem chamado Jairo. Será, amados, que somos capazes de dimensionar o que Jairo estava sentindo naquele momento? Mas a vida do ser humano, ela é assim. Ela é cheia de percalços. É impossível que passemos pela nossa vida sem que tenhamos dores e profundas tristezas. Vou repetir. É impossível que passemos por esta vida sem que tenhamos dores e profundas tristezas. Todos passarão por tristezas profundas. Todos passarão por dores também profundas.
E mesmo o cristão não está isento dos sofrimentos do mundo, da doença, da perda, da morte e tantas outras coisas que muitas vezes nos pegam de surpresa. Como lidar com tudo isso sem que a nossa fé se abale e sem que venhamos desvanecer pelo caminho? Esse texto aqui, amados irmãos, ele nos dá algumas dicas, e dicas tremendas, sobre a fé e a esperança que devemos ter na palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo. E surgem várias perguntas. Por que crer se as coisas vão mudar ou não? Por que crer se o meu casamento vai melhorar? A minha família vai melhorar? Será que é possível crer? Será que é possível alimentar esta fé? Será que eu posso crer que o meu relacionamento com as pessoas vai melhorar? Por que crer? Ou por que crer se os sonhos de Deus, eu tenho essa certeza que os sonhos de Deus serão realizados na minha vida? Amados irmãos, eu creio piamente nesse texto aqui, que a vida de Jairo, da sua filha, depois desse encontro com Jesus, nunca mais foi a mesma. Eu creio também que o casamento, a família de Jairo, depois desse encontro, desse milagre realizado em sua casa, jamais foi a mesma que antes. Eu creio também que o relacionamento de Jairo com as pessoas que mesmo trouxeram para ele discreto, dizendo que a sua filha era morta e não precisava mais incomodar o mestre, eu creio que depois do milagre realizado na casa de Jairo, o relacionamento com os seus amigos jamais foi o mesmo que antes, mas foi algo melhor e mais profundo. Eu creio também que os sonhos de Deus na vida de Jairo estavam sendo concretizados, e ali era apenas o início. Os sonhos de Deus que Deus tinha para a vida e a família de Jairo. Por isso que a nossa mensagem, amados irmãos, nesta noite tem o seguinte tema: não temas, creia somente em Jesus. Não temas, creia somente em Jesus. Jesus manda que creiamos. E, amados irmãos, se você já se fez algumas dessas perguntas acerca da sua fé, será que eu vou suportar uma situação que talvez você esteja enfrentando, que há poucos dias sua vida mudou tudo, e você diz, olha para um lado, olha para outro e diz, como eu enfrentarei? Talvez há um ano atrás, 2 anos atrás, eu não sei. Sua vida, você era boa. Sua vida, melhor dizendo, você era uma pessoa que tinha saúde exemplar. Mas a sua saúde hoje não é mais a mesma. A sua disposição já não é mais a mesma.
Há 2 anos atrás, ou 1 ano, ou poucos meses atrás, talvez você não estivesse enfrentando os problemas que talvez você esteja enfrentando hoje. E agora, como devo enfrentar estes problemas? Como eu devo continuar firme, crendo tão somente em Jesus Cristo? Eu quero destacar aqui, nesse texto que nós lemos, alguns motivos para continuarmos crendo tão somente e unicamente na pessoa do Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a primeira verdade se encontra aí no versículo 22 ao 24, que diz assim: Eis que se chegou a ele, ou seja, a Jesus, um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. O primeiro motivo para você continuar crendo, independente da situação que você esteja enfrentando, e sua fé não venha naufragar, é a seguinte: Jesus está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Jesus, Ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. O versículo 24 aí é interessante, diz que Jesus foi com ele. Este versículo, amados, ele é toda a base de toda a esperança e fé que devemos depositar na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus, amados, às vezes nós falamos apenas da boca para fora. Jesus nunca abandona os seus. Ele sempre está conosco todos os dias, em todas as circunstâncias da nossa vida, seja no nosso deitar, seja no nosso levantar, em todas as áreas da nossa vida, Jesus está presente. Cristo, Ele está conosco, sempre em meio às nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Talvez eu creio também que você conheça de cor o Salmo 23. Mas às vezes há pessoas que conhecem o Salmo 23, mas não conhecem o pastor do Salmo 23. E às vezes apenas menciona esse salmo apenas da boca para fora. Eu quero destacar apenas 2 versículos deste Salmo 23 nesta noite. O primeiro diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o último versículo, a firmeza do salmista em conhecer ao pastor do salmo, ele diz: Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para todo sempre na casa do Senhor. Irmãos, esta é a certeza que devemos ter, que o nosso supremo pastor, Jesus Cristo, Ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas é interessante aqui, amados, antes de nós ouvirmos aqui o texto que é mencionado por Marcos no versículo 24, os versículos anteriores diz que Jairo humilhou-se diante de Jesus. Chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostou-se o quê? A seus pés. E por que Jairo fez isto? Jairo, com certeza, se prostrou e reconheceu quem estava ali diante dele era alguém maior do que ele, era alguém maior do que os líderes da sinagoga, e de que maior do que a própria sinagoga, era o Senhor Jesus Cristo.
ele reconheceu o poder de Jesus, se prostrou, nada exigiu, mas clamou ao Senhor apenas com humildade. Clamou com perseverança. Irmãos, não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus Cristo. Cair aos pés de Jesus é estar de pé aqui nesta terra. Por isso que alguém já disse, aqueles que caem aos pés de Jesus aqui na terra, um dia estarão à sua destra lá na eternidade. É isso, amados irmãos, que devemos fazer diariamente. Se prostre, meu irmão, se prostre, minha irmã, aos pés de Jesus. Porque você prostrado aos pés de Jesus, você está de pé diante de Deus. Jairo não apenas suplica a Jesus, ele persevera na oração. Ele tem uma causa e não está disposto a desistir dela, que era a cura da sua filha. Ele não reivindica os seus direitos, mas clama por misericórdia a Jesus Cristo. Ele não ostenta os seus méritos. Ele poderia ter dito, olha, eu sou um dos chefes da sinagoga, Jesus, eu quero que tu vá à minha casa e cure a minha filha que está doente. Mas ele não faz isso. Ele não ostenta os seus méritos, mas se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo. E para finalizarmos esse primeiro ponto, amados irmãos, Jesus, tem até um hino, ele é o nosso divino companheiro. Ele anda ao nosso lado, aquecendo dia após dia os nossos corações. Jesus, ele é o nosso divino companheiro. Ele está sempre e diariamente ao nosso lado, aquecendo os nossos corações. Precisamos, amados, deixar de lado qualquer temor e crermos no poder do Senhor, porque Ele promete que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Jesus não pode mentir. As Escrituras não podem falhar. Esta é a promessa que Jesus Cristo tem para nós como igreja. Por isso, como diz o salmista, eu criei, por isso é que eu falo. Ele continua ao nosso lado, irmãos. Você tem enfrentado dificuldades, problemas na sua vida, seja eles quais forem, talvez eu não saiba, mas Jesus está vendo. Não esmoreça na fé. Creia que Ele está presente em todas as circunstâncias da sua vida, as mínimas possíveis. Ele vai continuar cuidando de mim e de você, como filhos e filhas de Deus. Para isso, ou por isso, Ele é o nosso divino companheiro. Mas também, há outro motivo para continuarmos crendo e a nossa fé não esmorecer. Se encontra aí no versículo 35 e o 39, que diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Aí o versículo 39 diz o seguinte: ao entrar, lhes disse:
Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Por que esse alvoroço? Aqui é o segundo motivo. Para que nós continuemos firmes diante das circunstâncias da vida e nunca esmorecermos da fé. É porque Jesus, só Ele, tem poder de transformar situações adversas para melhores. Só Jesus é que tem o poder de transformar situações adversas para melhores. Irmãos, meditando aqui nesse texto, muitas vezes o que nos leva a temer não é apenas a situação em si que estamos enfrentando, mas muitas vezes o alvoroço que se monta em torno daquela situação. No caso de Jairo, ele já sabia a gravidade da doença da sua filha, mas aos olhos dos amigos que vieram ao seu encontro, já estava acabado. A menina havia morrido. E aí, amados, é onde entra a ótica de Deus. A ótica de Deus é sempre diferente da nossa. O olhar de Deus para as situações que nós enfrentamos sempre será diferente de como nós olhamos para cada situação das nossas vidas. É verdade ou não é? Às vezes você está passando por uma situação difícil, ao invés de alguém chegar, dar uma força, encorajar, cria-se um alvoroço, e você passa a ficar mais temerosa ainda. Mas Jesus é o contrário. Ele olha para a situação diferente que nós olhamos. Ele pode reverter toda e qualquer situação em nossas vidas. Lá em Jeremias 29:11 tem uma palavra maravilhosa para as nossas vidas. O Senhor nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Você crê nessa palavra, meu irmão? Eu é que sei, o Senhor que está no céu. O pastor não sabe, os irmãos não sabem da igreja, mas o Senhor que está no céu fala para mim e para você nessa noite o seguinte: eu, o Senhor, sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Continuemos perseverantes na fé, no Senhor da glória, porque Ele tem pensamentos diferentes do meu e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Irmãos, todos nós já chegamos, ou podemos estar enfrentando, ou ainda enfrentaremos, situações extremas, como por exemplo, na nossa saúde, nas nossas emoções, nas nossas finanças, no nosso trabalho, na nossa família, em várias áreas da nossa vida. Tem horas que estamos chegando lá ao fundo do poço e parece que não há mais solução. Mas muitos amados, crentes no Deus de Israel, no Cristo Redentor, passaram por situações adversas. Mas todas elas, Deus trouxe livramento e agiu com seu braço forte e poderoso. Tome o exemplo de Moisés, chamado para liderar aquele povo lá no deserto, povo difícil, pelo qual o povo diz: homens de dura cerviz, em que temam em me desobedecer.
Deus, após libertar o povo lá do Egito, Faraó se arrepende de ter libertado o povo lá do Egito. Que foi que eu fiz? Quem vai trabalhar para mim e para os egípcios? E monta sua cavalaria e vai atrás para trazer o povo de volta. Mas a promessa de Deus é disso: vocês serão libertos com a minha mão poderosa. E quando se defrontam diante do Mar Vermelho, enxergam o exército de Faraó vindo, montanhas de um lado, montanhas de outro, não tinha para onde correr. E Moisés clama a Deus, e Deus, a resposta que dá é: por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem, e as águas se abrirão. Irmãos, esse é o Deus que nós cremos. Nunca desanime, seja qual for a situação que você esteja enfrentando na sua vida. E algumas vezes parece que até Jesus está o quê? Atrasou, né? Não foi no tempo certo. Um exemplo disso, aqui no próprio Evangelho de Marcos, aí no capítulo 6, que os discípulos estão obedecendo uma ordem de Jesus para atravessar o mar. Jesus dá uma ordem. Os discípulos já tinham esgotado todos os seus recursos, jogados de um lado para outro, por uma terrível tempestade no mar da Galileia. E a Bíblia diz que era a 4ª vigília da noite, lá de madrugada. E o naufrágio parecia inevitável. Mas quando eles pensavam que tudo já havia acabado, ia haver um naufrágio, Jesus vem e aparece para eles, andando sobre as águas, trazendo a vitória para os seus discípulos, mostrando que Ele tem poder até sobre a natureza. Porque Ele é Senhor, Ele criou tudo, tudo está debaixo da sua mão poderosa, e até o mar lhe obedece. Mas também quando chega lá no capítulo 11 de Lucas, Lucas mostra também, quando ele chega na aldeia de Betânia, lá na aldeia de Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado havia 4 dias. E Marta e Maria: Senhor, se tu estiver aqui, ele não teria morrido, Senhor, e faz tudo aquilo. Mas Jesus não chegou atrasado, mas levantou Lázaro da sepultura após 4 dias que estava sepultado, mostrando que Ele tem poder de dar vida onde reina também a morte. Porque Ele é o Senhor da vida, Ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode tirar a minha vida. Jesus, amados, Ele espontaneamente deu a sua vida, Ele se entregou, porque se não fosse Ele se entregando, ninguém teria poder para tirar a vida de Jesus. Ele se entregou, porque Ele é a própria vida. Ele diz: eu tenho poder para dar a minha vida e depois também para reavê-la. Só eu tenho esse poder. E essa mensagem deve ficar gravada em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, Ele deu a sua vida, Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, uma nova vida na presença dEle, em santidade, em amor, em obediência, em verdade. Nos apeguemos a esse Senhor. A situação está difícil, Ele conhece todas as circunstâncias da minha e da sua vida. As circunstâncias estão difíceis, Ele pode reverter toda e qualquer situação na minha e na sua vida. Apenas proste-se aos pés do Senhor, esteja ajoelhados, clamando misericórdia, com paciência, com mansidão, e saiba que Deus agirá no tempo certo, na hora certa, porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida.
Não queira adiantar os planos de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada apanha Jesus de surpresa. Os imprevistos dos homens não podem frustrar os propósitos divinos. Os impossíveis dos homens são possíveis para Jesus. Quando ele parece atrasado, é porque está fazendo algo melhor e maior para a minha vida, para que manifestemos e pronunciemos a glória devida tão somente a Jesus Cristo. Por isso que ele diz: Jairo, não temas, creia somente, Jairo. E o que é isso, amados irmãos? Isso nos dá maior segurança, garantindo que em sua palavra podemos confiar. Sabe por quê, irmãos? Lá em Mateus 28, 18, sabe o que é que diz? Toda autoridade foi me dada nos céus apenas e na terra. Esse Senhor que nós servimos, esse Senhor que nós estamos adorando nesta noite, Ele, tão somente Ele tem o poder, toda a autoridade foi dada a Ele, nos céus, nas regiões celestiais e também aqui na terra. Nada passa despercebido à pessoa de Jesus Cristo. Nada apanha Jesus de surpresa. Devemos fortalecer a nossa fé. Estamos prostrados aos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Me ajuda, Senhor. Exponha diante de Jesus. Não tenha vergonha, não. Que esse é o Senhor Jesus Cristo que a Bíblia proclama. É esse o Senhor Jesus Cristo que sustentou a sua igreja e continuará sustentando até a consumação final. Então, amados, já vimos duas verdades, ou dois motivos, para que, quando vier as dificuldades, as situações adversas que talvez você esteja enfrentando, ou você ainda irá enfrentar, não temas. Creia somente no Filho de Deus. Se prostre, se humilhe, clame a Ele humildemente, clame por misericórdia, porque Ele conhece cada uma das circunstâncias da minha e da sua vida, porque Ele pode reverter toda e qualquer situação. E por último, versículo 41 e o versículo 42 do texto que nós lemos, que diz assim: tomando pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Terceiro e último motivo pelo qual nós jamais devamos desvanecer a nossa fé. Jesus sempre tem o melhor para as nossas vidas. A Bíblia diz que todos ficaram o quê? Sobremaneira admirados. Irmãos, Deus é um Deus que muitas vezes Ele nos surpreende, como em Caná da Galileia, onde Ele realizou o seu primeiro milagre aqui na terra. Jesus novamente deixou o melhor do vinho para o fim da festa. É preciso, amados, ter bem claro em nossas mentes que amanhã da ressurreição de Jesus Cristo só veio dias depois, ou melhor, só veio depois de dias sombrios
depois do sofrimento e da frieza que os homens tiveram com Jesus Cristo lá no Calvário. E certo comentarista bíblico, comentando esse texto, ele disse o seguinte: o deserto e o sofrimento não são acidentes no percurso da vida do cristão, mas antes já está na agenda de Deus para moldar o nosso caráter, porque depois da tempestade é que vem a bonança, depois da luta é que vem a vitória, depois da canseira é que vem o prêmio, depois da cruz é que vem a coroa. Já dizia o salmista, Salmo 30, versículo 5: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A nossa esperança, amados, deve estar calcada não nas circunstâncias que nos cercam, mas situações adversas sempre teremos. Mas devemos estar firmados no poder de Cristo, que há de se manifestar em nós, por nós e através de nós. Esta é que é a fé bíblica. O deserto, o sofrimento, as circunstâncias adversas não são acidentes de percurso em nossas vidas, mas fazem parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nunca esmoreça, porque pode vir o choro à noite, mas pela manhã vem a alegria. E só assim nós podemos falar verdadeiramente como o profeta Abacuque. Às vezes nós cantamos, falamos, proclamamos apenas da boca para fora. Mas é no sofrimento, é no deserto, que devemos cantar como o profeta Abacuque. Capítulo 3, versículo 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Ele conclui o cântico: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da coça, velozes, e me faz andar altaneiramente, saltitando de alegria, porque esse Deus nunca esquecerá de mim em toda e qualquer situação. Ele vai produzir esta alegria no meu coração. Pode acabar o mundo, pode não produzir mais nesse mundo, posso morrer, mas o Senhor, Ele é a minha fortaleza. Ele colocou essa alegria no meu coração, e serei como uma coça, e estarei sempre altaneiramente, pulando, saltitando de alegria sobre os montes e nos vales, porque o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, e jamais me desamparará. Essa é a fé bíblica, amados. Não é a fé que qualquer coisa as pessoas deixam de seguir a Jesus Cristo, que qualquer adversidade deixam de clamar a Jesus, deixam de se prostrar a Jesus, trocam Jesus Cristo por qualquer coisa, mudam a palavra de Deus por qualquer coisa, vendem a palavra de Deus por qualquer coisa. Essa palavra, ela é verdadeira. E nós vimos aqui no desfecho, amados irmãos, Jesus agiu na vida da filha de Jairo,
na vida da sua família. Dê-lhes o melhor para as suas vidas, onde todos já estavam o quê? Desacreditados, com as esperanças já acabadas. Meu amado, que arranquemos dos nossos corações todo medo que possa surgir na minha e na sua vida. Que tiremos dos nossos corações toda e qualquer falta de fé, independente das circunstâncias, mas continuemos esperançosos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus realizou o inimaginável. Trouxe à vida novamente outrora que já estava morta. E a palavra de Deus, escrita por Marcos, sabemos que Marcos mostra Jesus Cristo como um verdadeiro servo do Senhor. E Jesus continua trabalhando e agindo em favor do seu povo. Não há Deus como nosso Deus, diz o profeta Isaías, que trabalha de dia e de noite pelo seu povo. Nós aqui somos miseráveis pecadores, trocamos Deus por qualquer coisa, mas Ele nunca deixa de trabalhar em favor de mim e de você. E como disse lá, aqueles que fizeram alvoroço na casa de Jairo: não incomodes mais o mestre. Esse mestre Jesus, eu creio que ele está presente aqui nesta noite e nos chama para que também nós, dia após dia, vejamos a sua glória em toda a nossa caminhada cristã. Você é capaz de ver a glória do Senhor em toda a sua vida, dia após dia? Às vezes, nas simples coisas, nós não conseguimos dar glória a Deus. Cada dia que amanhecemos, que Ele nos dá um sono reparador, e nós levantamos com saúde, com disposição, é motivo de nós darmos a glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, porque Tu me deste o sopro da vida, e ainda Tu quiseste que eu continuasse ainda vivendo este dia. Isso é motivo de eu dar glória a Ti. Entreguemos, amados, as nossas vidas cada vez mais nas mãos de Jesus. Entreguemos a Jesus os nossos temores. Entreguemos a Jesus as nossas famílias. Entreguemos a Jesus os nossos problemas. Entreguemos por completo a Ele. E creiamos que Ele agirá em favor, sempre, sempre, de cada um de nós. O Cristo que ressuscitou dentre os mortos é o que está no nosso meio dizendo a mim e a você, por intermédio da sua palavra: não temas, não tenha medo de nada, crê somente. Tem muitas pessoas confiando em homens. Já o salmista, no Salmo 146, 3 diz: não confieis em príncipes, nem no filho do homem, em quem não há salvação. Porque sai-lhe o sopro da vida e voltam para o pó. Por isso, amados, estejamos sempre crendo que Jesus tem sempre o melhor para as nossas vidas. O melhor virá lá no final. Suportemos as adversidades, as provações e tantas outras coisas que possam surgir, que venham tentar solapar a nossa fé. Mas continuemos firmes. Cristo, Ele conhece cada uma das minhas circunstâncias e das suas circunstâncias. Ele tem poder para reverter toda e qualquer situação. Mas também, Ele sempre tem o melhor para a minha e para a sua vida. E concluo dizendo o seguinte: eu quero desafiar você
a fazer uma entrega total, irrestrita, da sua vida nas mãos do Senhor. Confiar na ação dele sobre você e descansar, esperando o melhor de Deus para a sua vida. O nosso sucesso não está em realizarmos grandes coisas para nós mesmos. Não está em sermos alguém próspero, de acordo com os padrões deste mundo. Mas sim em sermos encontrados como servos fiéis no Senhor. Em Cristo Jesus, a quem seja a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Amém. Continuemos firmados na esperança da glória, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.